Hoje nós vamos falar um pouco sobre o fenômeno das bets e como cada vez mais isso afeta nossas vidas aqui no Brasil. Eu sou o Breno. Eu sou a Bela. Eu sou a Laura. E eu sou o Pi. Nos últimos anos, o Brasil foi tomado por uma verdadeira febre, as apostas online, ou, como conhecidas, bets. Mas o que acontece na nossa mente quando entramos nesse jogo? Porque algo que parece tão inofensivo pode se tornar um ciclo tão difícil de se quebrar. Para entender esse fenômeno, não vamos falar de sorte ou azar. Vamos usar a lente de uma ciência que estuda o comportamento humano, a análise do comportamento. A pergunta que nos guia é: como o ambiente das apostas online é especialmente desenhado para capturar nossa atenção e assim moldar nossas ações, muitas vezes sem que a gente perceba? A análise do comportamento nos ensina que nossas ações são influenciadas por suas consequências. Se um comportamento gera uma consequência positiva, a tendência é que a gente o repita. Isso é o que chamamos de reforço. E o ambiente dessas bets é mestre em usar esse princípio para nos manter engajados e sempre atentos. Antes de falarmos como os jogos de aposta funcionam e nos influenciam, precisamos entender como é a relação do Brasil com jogos de azar. Em primeiro lugar, vocês sabem o que são jogos de azar? Segundo a Lei de Contravenções Penais, são os jogos em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Esse tipo de jogo era comum desde o período colonial, sendo muito popular entre a elite e a nobreza, e muito julgado entre os líderes religiosos da época, por ser associado à imoralidade. Em 1822, com a independência, foi preciso criar um sistema jurídico próprio, o que levou a uma grande demanda para regulamentar essas práticas. Em 1830, graças ao imperador Pedro I, passou a existir uma penalidade para as pessoas que praticassem ou estivessem envolvidas com jogos de azar. Punição essa que caiu por terra durante as décadas de 1920 e 1930, nas quais surgiu a Era de Ouro dos cassinos, já que depois da instauração da República, essa prática não foi regulamentada muito bem. O número de cassinos foi aumentando bastante e, além da jogatina, também se tornaram centro de entretenimento. Em 1941, surgiu a primeira lei brasileira, conhecida como Lei de Contravenções Penais, que proibiu os jogos de azar no Brasil, com exceção das loterias e apostas sobre corrida de cavalos, que permaneceram autorizadas. Porém, em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinou um decreto proibindo os jogos de azar em todo o território nacional, com a justificativa de que era nocivo à moral e aos bons costumes. Essa ação impactou bastante na economia e na cultura, levando ao fechamento de diversos cassinos e à perda de empregos. Hoje em dia, além dos jogos de loteria e apostas sobre corridas de cavalos, apostas esportivas de cota fixa também são autorizadas, desde 2018, segundo a Lei 13.756, e em 2023 foi sancionada a Lei 14.790, que definiu requisitos para a obtenção de licenças, os tributos a serem pagos, as medidas de proteção ao consumidor e os mecanismos de controle para evitar fraudes e a lavagem de dinheiro. Como podemos ver, a nossa relação com jogos de apostas é marcada por inúmeras idas e vindas. Mas como essa prática se torna tão viciante? É o que nós vamos ver agora. O segredo não está apenas em ganhar, e sim em como o reforço é apresentado. Existem diferentes formas de reforçar um comportamento, o que chamamos de esquemas de reforçamento. O mais simples é o contínuo. A cada aposta você ganha. Uma resposta, um reforço. Mas isso se tornaria previsível. As bets usam uma estratégia muito mais poderosa, o reforçamento intermitente, onde nem toda resposta é reforçada. Dentro dele, o esquema mais viciante é o de razão variável. Isso significa que o número de apostas que você precisa fazer para ganhar muda a todo momento. Às vezes você ganha na primeira tentativa, às vezes na 10ª, às vezes na 50ª. Por que isso é tão eficaz? Porque a qualquer momento a próxima jogada pode ser a vencedora. O jogador fica na expectativa de que, se não ganhar agora, pode ganhar na próxima. Isso gera uma frequência de respostas muito alta e constante. A pessoa continua jogando e jogando e jogando. Para explicar um pouco melhor esse fenômeno, convidamos o professor Rodrigo Ferro. O Rodrigo é mestre e doutor em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e é professor de Análise de Comportamento aqui no Mackenzie. Pessoal, então obrigado por me chamarem. Eu vou começar falando então sobre o que é o reforço intermitente. Basicamente, nem tudo que a gente faz na vida, a gente obtém um reforço com isso. Então, às vezes, a gente vai ter um reforço esporádico, que ora acontece, ora não acontece. Todo sistema de aposta que a gente tem, todo sistema de roleta, todo sistema de ganhos que não é uma certeza, ele acaba caindo um pouquinho nesse sistema de intermitência. Quando a gente precisa de um comportamento novo instaurado, é interessante
que esse comportamento tenha reforço sempre, porque é novo e ele precisa ser instaurado. Mas depois que ele está instaurado, é interessante que o reforço venha de forma intermitente para que ele possa continuar, né, resistente à extinção. Então, o que acontece é, se você já tem, entre aspas, tá, uma noção de que às vezes vai ter o reforço, às vezes vai ter, né, a recompensa, dependendo de como você estiver analisando, às vezes não vai ter, essa noção que já está previamente aprendida, ela faz com que diante da não apresentação ou até mesmo da punição, né, perda de um dinheiro, algo assim, que ainda tem indicação de que em outro momento poderá haver, né, o reforço garantido. Então essa indicação, ela vai fortalecendo o comportamento e aí por conta desse tipo de funcionamento, ele vai sendo muito mais resistente à extinção. Ou seja, ele vai ficando cada vez mais instaurado no repertório da pessoa e vai ficando cada vez mais difícil tirar isso da vida dela, tá? A forma que os jogos têm funcionado, em termos até mesmo bioquímicos, muitas vezes se assemelham ao consumo de drogas também. Então isso também entra na equação como um diferencial secundário, porque não é só um comportamento como qualquer outro, mas uma produção de mudanças biológicas. Claro, todo comportamento vai gerar isso, mas essa gera mudanças biológicas semelhantes à de vício, né? Semelhante ao de uso de substâncias químicas, por exemplo, tá? Então, esse tipo de coisa, quando inaugura para uma população inteira, que é o que as bets têm começado a aparecer, pode tornar tudo mais difícil, mais complicado. Se isso realmente estourar como um problema de saúde, na minha opinião vai estourar, torna muito mais difícil. Um segundo fator que vai tornar muito mais difícil de você trabalhar em cima, né, de você poder tratar, é o fato dessas bets agora estarem literalmente no seu bolso. Ou seja, quanto mais fácil é para você acessar um comportamento, para você acessar uma situação, mais fácil é disso acabar dominando vários aspectos do seu dia a dia, dominando o seu dia a dia. Se antes você tinha que ir até um cassino, um bingo, né, ou algum lugar específico para fazer uma aposta, até o joker, né, nesse sentido, agora você precisa simplesmente puxar o celular do bolso, apertar 3 botões e pronto, você já pode fazer as apostas. Os ganhos são imediatos, eles já caem na conta também, então a gente tem reforçadores imediatos, e isso faz com que tanto o vício como a perda de sentido em outras coisas comece a ficar muito forte. Ora, se você tem um reforçador muito grande em cima das apostas, automaticamente você vai ter um empobrecimento de outras coisas, né, que não vão trazer reforços da mesma forma. Você vai prestar atenção numa sala de aula, numa aula do professor ali, ou você vai tentar ganhar R$100 ali do nada, sem esforço nenhum. Esse tipo de coisa faz com que as bets se tornem um perigo, né, pelo próprio funcionamento em si. Quando a gente está falando de bet, ainda pode ter ali pelo menos uma ilusão de controle de que você pode entender do assunto, né, que você pode fazer apostas e que você pode ter algum domínio, né, mais probabilístico de vitória. Mas quando você ainda vai para outros tipos de ganhos, né, por exemplo, o jogo do tigrinho, derivados, né, isso daí se trata só de um algoritmo que decide se você vai ganhar ou perder, e muitas vezes corrompido, né, e que obviamente vai fazer você perder, porque senão não se sustenta o mecanismo completo, né, do que vocês têm, que não sustenta a empresa em si, né? Então é óbvio que você tem muito mais chance de perder. Só que no começo eles vão colocar, toma aqui um bônus, e aí quando você perder, desconta desse bônus. E aí você não sente no começo as punições, né, pela perda. E aí quando você ganhar, é bacana, toma aqui então um dinheirinho, você vai ganhando. E você sempre começa com apostas mais leves. E aí sim, à medida que você já está engalfinhado, né, que você já foi computado, né, por esse sistema, que o seu comportamento já está instaurado, aí sim começa a possibilidade de perdas reais. E você tem casos de perdas que assemelham tanto quanto a pessoa degringolar com o uso do crack, por exemplo, né? Você tem alguns casos.
Se o vício é um comportamento aprendido, é possível aprender a mudá-lo. Mas como? O primeiro passo é a tomada de consciência. É preciso entender que o jogo é programado para que o jogador perca mais do que ganhe e que não existe controle real sobre os resultados. Essa consciência aumenta as chances de tomar as medidas necessárias para sair do ciclo. Uma ferramenta importante é o registro, como um diário. Anotar quando joga, por quanto tempo, quanto dinheiro gasta e as situações que servem de gatilho para o comportamento de jogar. Se ele joga mais quando está sozinho ou ansioso, por exemplo, é possível pensar em mudanças no ambiente e na rotina para evitar esses gatilhos ou aprender formas mais eficazes de lidar com a ansiedade. Com base nesse registro, é possível criar um plano de mudança gradual, estabelecer metas para reduzir o tempo máximo e o dinheiro máximo gastos por dia. Para além disso, há um hábito que é o mais importante. É preciso experimentar novos reforçadores que sejam menos prejudiciais. Testar outras fontes de prazer e satisfação na vida que não envolvam um jogo. Pode-se ir a um parque, ouvir música, assistir a um filme, sair com amigos, encontrar outras atividades que tragam bem-estar. Ufa, esse é um fenômeno bem complexo, né? Mas é importante entender que o vício não é uma falha de caráter, e sim um padrão aprendido e reforçado. Ganhamos o poder de fazer escolhas mais conscientes. O conhecimento não é uma aposta, mas a certeza de que podemos construir um jogo onde a vida real seja sempre a maior recompensa. Agora que já vimos o estrago que as apostas causam, podemos dizer que elas são muito mais do que sorte e azar. Sendo assim, temos que falar sobre a divulgação que os influenciadores fazem das apostas e como isso afeta os consumidores. Cada vez mais, as propagandas deixaram de ser só uma leve influência e passaram a mudar diversas áreas da sociedade, desde normas culturais, padrões de beleza, valores. Isso também envolve apostas, e uma realidade onde o prejuízo se concentra nas classes sociais mais baixas, onde alguns relatam ver o jogo como uma espécie de investimento e uma forma de multiplicar a renda, o posicionamento dos influencers e o produto que eles divulgam ganham um peso massivo e um caráter ético. Muitos, em uma busca gananciosa, sobretudo por dinheiro e status digitais, usam estratégias de marketing para promover as apostas como uma oportunidade imperdível, associando a ideia de ganhos fáceis a um estilo de vida desejado para um público estruturalmente e culturalmente fragilizado. Sendo assim, a influência dos influenciadores vai além da simples venda de produtos. Eles promovem valores e comportamentos que possuem impactos diretos na sociedade, o que exige uma abordagem a priori ética e responsável, para assim prevenir danos aos consumidores e exigir o uso responsável do entretenimento.